do ITBI, que é o Imposto de Competência do Município, previsto lá no artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal, está lá no artigo 35 do decreto, da Lei Complementar 1508 de 93, que é o Código Tributário Municipal de Rio Branco. Então, todas essas transferências, cada uma delas, tivemos que recolher o ITBI, né? Vejo que, olha a confusão que gerou, né? Se for aí, se o dono faleceu, por exemplo, aí tem a questão do inventário, lá do artigo 1991, da própria Lei 10.406 de 2002, e aí no inventário não é mais o ITBI, sim o ITCMD, que está lá na Lei Complementar 373, de 2016, essa lei, né, daqui do estado do Acre, já que o ITBI é um imposto de competência do estado, e está previsto lá no artigo 155, inciso 1º, da Constituição Federal. Então, vejam que esse é o efeito, né? O efeito é exatamente isso, como eu disse, só é dono aquele que registra. Se o contrato é interpartes, ele não tem a segurança jurídica de que detém o contrato erga omnes, né? O contrato registrado, portanto, se registrado, tem efeito erga omnes. Então, fica muito mais fácil de comprovar esse domínio, né, essa propriedade, que é a capacidade de usar, gozar, dispor e reivindicar, uma vez que dotada da fé de ofício, né? Aquela fé de ofício que é transferida junto com o poder e o dever para os delegatários, aqueles que são os donos dos cartórios. Tranquilo, doutor? Era essa a sua dúvida, doutor José? Bom, então nós temos aí a questão da propriedade. Era assim, pessoal, a internet está bem ruim aqui, mas era assim. Era essa a dúvida. Então tá bom, tem que ter muito cuidado. Se possível, é sempre bom registrar, né? A lei traz isso no artigo 1245, quando se trata de bens imóveis, e traz no artigo 1267, inciso 1º, quando se trata de bens móveis, né? Então tem que ter muito cuidado, exatamente por causa desse respeito, né? Porque a propriedade, logicamente, a propriedade ela tem que ser respeitada, e a própria lei, isso os senhores já devem ter visto, lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, prevê as possibilidades, inclusive, que o próprio Estado, logicamente, observado aí o que prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, os próprios casos em que o próprio Estado poderá entrar nesse domicílio, nessa casa, nesse limite de propriedade, né? Então, veja que a lei estabelece isso quando ela coloca os limites e os motivos que podem levar uma pessoa a adentrar uma linha ou adentrar os limites de uma propriedade, como prevê o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, aonde a casa é tratada como asilo inviolável. Aí temos a questão do escritório, por exemplo, do advogado, né, como é que fica e tal. Então, temos várias questões aí que envolvem esse artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, e durante o dia, por exemplo, o juiz pode mandar entrar com mandado judicial, seja o mandado de busca e apreensão, lá do artigo 240 do Código de Processo Penal, ou seja, o mandado de prisão, lá do artigo 285 do Código de Processo Penal. O importante é que o juiz só pode mandar alguém entrar, um oficial de justiça ou a própria polícia, quando, logicamente, estiver, logicamente, durante o dia, né? Durante a noite, não, né? Nem a polícia pode entrar à noite, aliás, até pode entrar se ela tiver alguma daquelas causas dentro do domicílio, como prevê a decisão jusrealista do STJ, não do STF, naquele recurso especial 603/616, né? Importante isso, que os senhores tenham uma ideia do que quer dizer esse recurso extraordinário, 603/616, porque com certeza será cobrado aí em muitos concursos. Como também temos a própria autotutela também permitida pela lei, como prevê o caso do desforço imediato, lá do artigo 1210, parágrafo 1º da própria Lei 10.406 de 2002, até para combater o crime, né? O que é o crime de invasão de domicílio,
como prevê o artigo 150 do Código Penal, né? O artigo 150 do Código Penal traz lá que basta invadir o domicílio sem aqueles casos, sem ser naqueles casos previstos lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, por ser um crime de mera conduta, já estará configurado aí esse crime, né, de abuso de domicílio do artigo 150 do Código Penal. Então, vejam que já existe uma série de possibilidades. Assim também tem como a ação que os senhores muito irão usar, que são aquelas as três ações relativas à manutenção da posse, à reintegração da posse e o chamado interdito proibitório. Né? Interdito proibitório é quando alguém está sendo ameaçado, uma propriedade está sendo ameaçada de ser turbada ou esbulhada, né? Turbada ou esbulhada, né? Esbulhada é total, turbada é metade. Agora fiquei em dúvida aqui, mas eu acho que é mais ou menos por aí. O importante é que nós temos aí essas ações de reintegração de posse, quando houver aí o esbulho, né, como prevê o artigo 560 da Lei 13.105 de 2015, ou a ação de manutenção de posse, quando estiver sendo turbada essa propriedade, basta ler o artigo 560 da Lei 13.105 de 2015, e lá no artigo 567, também da Lei 13.105 de 2015, teremos, então, a possibilidade do interdito proibitório, quando houver uma ameaça de esbulho ou de turba, né? Então, veja que temos várias situações aí, e isso tudo nos traz a mensagem. Qual a mensagem? A mensagem de que a propriedade ela tem que ser respeitada, né? A propriedade tem que ser respeitada, principalmente dentro do ideal que é previsto lá no artigo 170 da Constituição Federal, quando fala aí exatamente na questão do neoliberalismo, ou seja, a nossa Constituição econômica e financeira, como se vê no artigo 170 da Constituição Federal, ela tem aí esse cunho liberal, não é verdade? Temos a nossa Constituição meio misturada, né? Temos um cunho socialista, se nós analisarmos, por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal, eu tenho certeza que os senhores já fizeram uma boa leitura sobre o artigo 6º da Constituição Federal, né? E temos lá no artigo 170 exatamente essa questão do Estado liberal, o Estado mínimo, né? Aquele Estado que só cuida da saúde, da educação e também cuida da segurança, né? Então, vejo que esse Estado deve interferir o mínimo possível na vida do cidadão e, nesse mínimo possível, também, além de garantir a inviolabilidade aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, como prevê o artigo 5º caput da Constituição Federal, observados os limites estabelecidos no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, deverá, então, o Estado também respeitar, já que vivemos no Estado de Direito, né? O Estado de Direito é aquele Estado onde existe uma linha imaginária que acalma os ânimos do Estado de natureza, e surgindo o Estado de Direito, o Estado de Direito ele surge através de um contrato social, e esse contrato social onde está estabelecido por toda a sociedade o que se deve fazer, o que não se deve fazer, quais são as sanções que devem ser aplicadas. Por isso que a sanção ela tem uma finalidade e uso humanista, né, como se vê lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, aonde são vários tipos de penas, por exemplo, elas são proibidas em função de que a finalidade da sanção seja a sanção administrativa, seja a sanção civil, seja a sanção criminal, elas têm o papel de reeducar, ressocializar e reintegrar. Jamais o Estado poderá ser vingativo, né? O Estado vingador não existe no Estado de Direito, se não previsto no contrato social, o que prevê o nosso contrato social, né, pelo sistema, o sistema político, conforme prevê o artigo 14 da Constituição Federal, né? Artigo 14 da Constituição Federal, e eu tenho certeza que os senhores vão dar uma olhada nesse artigo 14, porque o ano que vem será o ano das eleições, né? E muitos acontecimentos estarão previstos aí nesse artigo 14 da Constituição Federal. Muito bem, então o que é a propriedade? A propriedade nada mais é
do que o domínio, né? Então, nós não compramos o carro, nós compramos o domínio.